Bom, meus amigos, estamos de volta aqui para o nosso sexto bloco dessa nossa aula na nossa pós-graduação em Direito Público. Nós estamos conversando sobre a força normativa da Constituição, teoria do professor Conrad Hess. Vimos que é uma espécie de crítica ao La Salle. O La Salle diz que a Constituição escrita só serve se refletir os fatores reais de poder. Se no embate entre a Constituição escrita e os fatores reais de poder há um antagonismo, a Constituição escrita vai sucumbir. O Conrad Hess diz que, olha, não é bem assim. A Constituição escrita, ela está condicionada pela realidade histórica, mas ela não é necessariamente a parte mais fraca. Ela não é apenas a expressão de uma dada realidade. Ela tem uma força normativa, ela pode influenciar e modificar a realidade. Então, no embate entre Constituição escrita e fatores reais de poder, os fatores reais de poder podem ganhar, mas a Constituição escrita pode sair vencedora por conta da sua força normativa. Em caso de eventual conflito com a soma dos fatores reais de poder, portanto, a Constituição escrita não deve ser considerada necessariamente a parte mais fraca, porque em muitas situações ela pode alterar a realidade a partir da sua força normativa e pode sair vencedora. Agora, o poder da Constituição de alterar a realidade não é um poder ilimitado. Na verdade, tem limites e a força da Constituição escrita também não é uniforme, é uma força variável. A Constituição escrita pode ser mais forte ou menos forte, ela pode ser capaz de alterar a realidade num grau maior ou num grau menor. Esta variação está ligada à vontade de constituição, ou seja, ao maior ou menor empenho dos cidadãos em lutar pela efetivação das normas da Constituição. Quanto mais vontade de Constituição os cidadãos tenham, maior será a força normativa da Constituição. Quanto menor a vontade de Constituição, menor será a força normativa. Outro detalhe da teoria é que a Constituição deve ser interpretada por meio de um processo de concretização, que deve considerar o texto e a realidade. Interpretar é concretizar a Constituição, é ter vontade de Constituição e concretizar aquilo que está no texto escrito. Isso significa que a teoria da força normativa é uma teoria concretista, que considera a necessidade de concretizar a Constituição. Bom, uma outra teoria, uma outra concepção importante para os nossos objetivos é a ideia de Constituição como um processo público. A Constituição como um processo público é uma teoria que tem como principal expoente doutrinário o Peter Heberle e tem como obra referencial o seu livro Constituição como processo público. O que é que nós encontramos basicamente na teoria do Heberle? Que a verdadeira Constituição é o resultado, e um resultado temporário, de um processo de interpretação aberto, historicamente condicionado e conduzido à luz da publicidade. Então, a Constituição como um processo público. O Heberle entende que a Constituição não se resume num ato pontual de vontade do poder constituinte. Não é o que prega, por exemplo, a concepção política, né? Constituição como decisão política fundamental tomada num momento histórico pelo constituinte de maneira livre, etc. Não. Para o Heberle, a Constituição não se resume naquele ato pontual de vontade do poder constituinte. A norma constitucional é sempre a norma interpretada. O ato pontual de vontade do constituinte e que ele vai tornar algo escrito, porque o constituinte naquele momento vai escrever a Constituição, vai nos legar uma Constituição escrita, este ato pontual de vontade que gera a Constituição escrita é algo necessário, mas não definitivo.
aquilo, o ato pontual de vontade, é apenas uma ordem-quadro da República, uma espécie de moldura. Esta moldura possui um grau de fragmentação e possui normas altamente indeterminadas, consubstanciando assim algo aberto para o futuro que torna necessária a interpretação. Então, o ato de vontade constituinte, a Constituição escrita, é algo que contém uma fragmentação e contém normas indeterminadas, de maneira que é uma obra aberta a ser preenchida no futuro através da interpretação. Esta interpretação, quando feita, é que vai gerar a Constituição. A Constituição, portanto, é o resultado de um processo cultural, público, plural e aberto de interpretação e atualização cotidianas do texto constitucional. O ato de vontade do Constituinte dá origem ao texto constitucional. Esse texto será interpretado e atualizado por meio de um processo cultural, público, plural e aberto de interpretação que vai gerar a cada momento a Constituição. A interpretação é algo que se desenvolve de forma contínua e pública no tempo e que pode variar. Pode variar conforme o contexto histórico. E esta interpretação, ela será feita por uma sociedade aberta dos intérpretes. Ela não será monopolizada por ninguém. Então, a ideia de Constituição como um processo público se vincula à ideia de Constituição aberta. O que isso significa? Que a Constituição não é um objeto hermético, enclausurado em si mesmo. A Constituição deve estar aberta a novos interesses, a novas necessidades da sociedade e do Estado. E esta abertura inclui vários elementos. Inclui a possibilidade de emendas, inclui a existência de conceitos jurídicos indeterminados que vão ser preenchidos, inclusive, por conceitos de outras disciplinas que não o direito, e inclui esta abertura a ausência do monopólio interpretativo. Segundo Heberle, em outra obra, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, a interpretação constitucional era até então monopolizada por uma sociedade fechada de intérpretes. Quem integrava essa sociedade fechada de intérpretes? Os juízes, principalmente dos tribunais constitucionais. Eram eles que detinham o monopólio da interpretação. Então, a interpretação era feita por uma sociedade fechada. O que ocorre a partir da ampliação da democracia é a alteração deste quadro. De maneira que a interpretação constitucional deixa de ser feita por uma sociedade fechada e passa a ser feita por uma sociedade aberta de intérpretes, que inclui, além dos juízes e dos tribunais constitucionais, inclui também cidadãos, grupos, órgãos estatais, o sistema político como um todo, a opinião pública. Tudo isso são forças produtivas de interpretação desta sociedade aberta de intérpretes. Estas ideias estão nesta outra obra aqui do Heberle, Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Então, a interpretação da Constituição não é mais monopólio de uma sociedade fechada, é algo feito por uma sociedade aberta. Deixa de ser, inclusive, uma atividade exclusivamente estatal. Quando a interpretação era monopólio dos juízes, essa interpretação era uma atividade feita apenas pelos juízes, portanto, uma atividade exclusivamente estatal. Agora não. Agora, a esta atividade, muitos têm acesso. Tem acesso participativo à atividade de interpretar a Constituição todas as forças da comunidade política. A interpretação é feita também pelos cidadãos, por grupos, pela opinião pública, pela sociedade civil, etc. Portanto, a Constituição não é só o documento escrito que resulta da vontade constituinte em um determinado momento histórico.
aquilo ali é apenas o ponto de partida, aquilo ali é apenas o texto constitucional. A Constituição mesmo engloba o resultado de um processo cultural, público e aberto de interpretação cotidiana daquele texto constitucional que foi produzido lá atrás. A importância do Poder Judiciário na interpretação da Constituição ainda existe. O Poder Judiciário, a jurisdição constitucional, ainda dá a última palavra sobre a interpretação. Mas os juízes e tribunais devem considerar nessa tarefa a interpretação da sociedade aberta. Eles não devem estar autocentrados, não devem estar pensando apenas em si mesmos. Eles devem considerar a interpretação que a sociedade aberta dá à Constituição. Então, o juiz ainda tem um poder, mas esse poder ele é limitado porque a interpretação da Constituição é feita por uma sociedade aberta e que deve ser considerada, inclusive, na decisão judicial. Bom, uma outra teoria muito importante para compreendermos o fenômeno da Constituição é a teoria da Constituição dirigente. A teoria da Constituição dirigente tem como grande nome doutrinário o do professor Canotilho. E a sua obra referencial é a Constituição dirigente e vinculação do legislador. Qual é a ideia central? É que a Constituição dirige a atuação do Estado e de seus agentes por meio de programas de ação para concretizar determinados objetivos e finalidades. Bom, a teoria da Constituição dirigente prevê que a Constituição não é apenas aquela Constituição do modelo norte-americano. Lembra? A Constituição, no modelo da Constituição norte-americana, é aquele documento que vai prever direitos, processos e procedimentos. É a Constituição garantia. Aqui na Constituição dirigente, além disso, a Constituição também deve estipular finalidades, objetivos e programas de ação, principalmente no campo econômico e social. A Constituição vai projetar uma situação ideal, principalmente no campo econômico e social, que o Constituinte deseja que seja implementada no futuro a partir da atuação dos agentes e dos órgãos estatais. Então a Constituição vai prever determinadas finalidades, determinados objetivos e vai dirigir a atuação dos agentes estatais, dos órgãos e instituições do Estado, para que esse objetivo seja alcançado no futuro. É uma Constituição típica do modelo do Estado social. Como já vimos, o Estado social é aquele modelo de Estado que prevê não apenas os direitos que nós chamamos direitos de primeira geração, mas também os direitos de segunda geração. Os direitos prestacionais, ligados a uma atuação positiva do Estado. O Estado presta serviços ligados a direitos fundamentais, como o direito à educação, o direito à saúde, etc. E este modelo de Constituição de Estado Social, além de direitos prestacionais, também prevê mecanismos de intervenção do Estado no domínio econômico. E vai prever o que os agentes públicos devem fazer para alcançar aqueles objetivos e finalidades. Então a Constituição dirigente vai dirigir a atuação do Estado, do governante, dos órgãos e agentes estatais no caminho, através de determinados programas de ação, no caminho necessário para atingir aqueles objetivos. Todos os agentes, todas as atividades estatais estão vinculados a esse projeto e aos objetivos políticos e econômicos da Constituição. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e o analfabetismo, erradicar a marginalização, promover o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, os objetivos da nossa Constituição, que estão lá no artigo 3º, devem ser atingidos e devem vincular
todos os agentes e atividades estatais. Eles devem ser atingidos por meio de determinados programas de ação. A Constituição vai dirigir o Estado em direção à concretização dos nossos objetivos fundamentais. E um detalhe importante que nós podemos tratar numa pós-graduação. Quem é que vai cuidar, zelar para que os agentes estatais, em especial o legislador, porque a Constituição dirigente tem um conjunto grande de normas programáticas e o legislador vai precisar atuar para que essas normas programáticas tenham eficácia máxima, eficácia social. E o legislador está vinculado aos nossos objetivos e programas de ação. Mas quem é que vai zelar por esta vinculação? Para Canottilho, a vinculação do legislador ao dirigismo da Constituição não deve ser algo controlado pelo Poder Judiciário, mas sim por mecanismos de participação popular. No Brasil, entretanto, a vinculação do legislador ingressou na esfera de controle judicial. Então aqui nós temos o Poder Judiciário como guardião da vinculação do legislador aos objetivos e finalidades da nossa Constituição dirigente. Um outro detalhe que numa pós-graduação nós também temos que apontar é o seguinte: o professor Canottilho, ele mesmo, ele revisitou a sua tese e ele apontou que, ao menos em Portugal, seu país, essa tese dele foi abalada fortemente pela globalização e pelo direito comunitário da União Europeia e pelas normas de direito internacional. É que lá na realidade de Portugal, a Constituição portuguesa não consegue mais sozinha dirigir o futuro do Estado português. Porque ela, por mais que seja uma Constituição dirigente, ela está inserida, a Constituição portuguesa, está inserida na realidade do direito comunitário da União Europeia. Então, existe o Tratado Europeu, o Tratado de Berlim, inclusive, coincidentemente, não chega a ser uma Constituição Europeia. Para muitos tem natureza, mas não tem nome. Inclusive, foi refutada a adoção de uma Constituição Europeia nos plebiscitos que ocorreram, mas o tratado ele cumpre para muitos essa função. E de forma que Portugal está inserido na União Europeia. Então, a Constituição portuguesa sozinha já não é capaz de fazer esse dirigismo, porque o futuro, os objetivos, os destinos de Portugal também estão vinculados aos destinos da Europa, da União Europeia, de normas de direito internacional, principalmente do direito comunitário europeu. E no Brasil? O Mercosul também abalou a nossa Constituição dirigente? Olha, teve inclusive uma videoconferência famosa do Canottilho com vários professores brasileiros e que inclusive virou um livro, no qual isso foi debatido e o professor Canottilho reconheceu que no Brasil a Constituição dirigente, a teoria ainda tem um sentido bem maior do que em Portugal. Então no Brasil ainda temos a Constituição dirigente de maneira maior, até porque o Mercosul não é a mesma coisa que a União Europeia. A União Europeia é uma união que tem como base uma identidade de cidadania e, como consequência, relações comerciais. O Mercosul, ao contrário, é um tratado comercial que pode gerar algum tipo de consequência no âmbito de direitos civis, mas é essencialmente um tratado comercial. Então, são realidades diferentes, ainda que a nossa Constituição traga um dispositivo no artigo 4º, parágrafo único, que propugna pela formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aí, se um dia vier a ser feito, poderá atingir o nosso dirigismo de uma forma diferente, assim como ocorreu com Portugal. Mas, por enquanto, isso não é uma realidade. Bom, outra teoria é a teoria da constitucionalização simbólica. A constitucionalização simbólica tem como grande nome referencial na doutrina o nome do nosso querido professor Marcelo Neves, e sua obra exponencial é justamente a constitucionalização simbólica. Bom, o que nós podemos falar sobre essa teoria da constitucionalização simbólica? Bom, o estudo do professor Marcelo Neves, que é o estudo referencial, como mencionei, o estudo mais importante sobre o tema, aponta o seguinte:
A atividade legislativa em geral, inclusive a atividade legislativa constituinte, muitas vezes tem uma natureza eminentemente simbólica. Ou seja, aquilo que é produzido, aquela legislação ou aquela constituição, aquele texto escrito que é produzido, muitas vezes tem como objetivo não produzir um texto normativo que vai ser concretizado no dia a dia, e sim outros objetivos, visando atender determinados temas de ordem política diversos da produção mesmo de norma jurídica tradicional, dando origem a uma legislação que é meramente simbólica ou a uma constituição que é meramente simbólica. Ou seja, há uma certa insinceridade do legislador. O legislador produz um texto, mas não com a vontade de que ele seja realmente efetivo, e sim com o objetivo de criar um símbolo. Trago aqui um trechinho da obra do professor Marcelo Neves. Pode-se definir a legislação simbólica como produção de textos cuja referência manifesta a realidade é normativo-jurídica, mas que serve primária e hipertroficamente a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico. Então você produz um texto normativo para atingir uma finalidade que não é especificamente normativo-jurídico. É uma finalidade política, por exemplo. Então você produz uma norma que, na verdade, tem como finalidade última não a sua concretização como norma jurídica, e sim atender a alguma motivação política. Se assemelha ao que o professor Luiz Roberto Barroso chama de fenômeno de insinceridade normativa. O que o legislador verdadeiramente quer é alcançar determinados objetivos políticos e não simplesmente produzir atos normativos eficazes. Para quê? Quais são os objetivos da legislação simbólica? Podem ser alguns objetivos. Primeiro, confirmar valores sociais. O objetivo de determinados grupos é confirmar valores que esses grupos defendem através de uma, entre aspas, vitória legislativa, o que comprovaria a superioridade social desse grupo e sendo secundária à eficácia normativa da lei. Então, um exemplo seria, na Alemanha, segundo o professor Marcelo Neves, a lei que criminaliza o aborto. Então, a verdadeira finalidade não é colocar na cadeia todas as mulheres que abortam, em si, produzir uma vitória legislativa daqueles que são contra o aborto. Outra finalidade da legislação simbólica seria fortalecer a confiança do cidadão no governo ou no Estado. Seria chamada legislação álibi. Através da legislação álibi, o legislador esvazia uma pressão política ou apresenta o Estado como sensível a determinadas exigências e expectativas dos cidadãos, mas sem qualquer efetividade. Seria uma forma de produzir uma lei com o objetivo de uma manipulação ou de uma ilusão. Outro objetivo da legislação simbólica seria o de adiar a solução de determinados conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios, ou seja, postergar a decisão para o futuro. No que diz respeito à constitucionalização simbólica, você colocar na Constituição determinados símbolos poderia ser algo feito com objetivos similares ao da legislação simbólica. Então, fazendo uma aproximação aqui, a constitucionalização simbólica pode ser destinada a corroborar determinados valores sociais, a confirmar determinadas crenças e o modo de vida de determinados grupos sociais. Então, posso escrever algo na Constituição com esse objetivo. Por exemplo, a menção de Deus no preâmbulo da nossa Constituição. Aquilo ali visa corroborar um determinado valor social ligado aos valores cristãos. Esse foi o objetivo, embora na parte dogmática tenhamos a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. A constitucionalização simbólica pode funcionar também como álibi em favor dos agentes políticos dominantes em detrimento da verdadeira concretização constitucional. Por exemplo, uma carta de direitos fundamentais, um catálogo de direitos fundamentais adotado por uma ditadura.
É o que ocorreu, por exemplo, na Constituição do Chile de 1980, que afirmava que o Chile é uma república democrática. E também determinados direitos fundamentais que estavam inscritos na nossa Constituição no período de ditadura militar, que, na verdade, não eram efetivos. Outro objetivo da constitucionalização simbólica seria a forma de compromisso dilatório. Ou seja, nós vamos escrever na Constituição algo que, na verdade, vai significar apenas que a deliberação será jogada para o futuro. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, normas programáticas. Exemplo, a reforma agrária será feita nos termos da lei. Não conseguimos, no momento constituinte, um consenso sobre o tema e vamos jogar para o futuro. Olha, um dia, na forma da lei, a gente decide isso aqui. Então, a forma de constitucionalização simbólica como compromisso dilatório. A constitucionalização simbólica tem aspectos negativos, mas pode ter também aspectos positivos. O que é negativo? É que a constitucionalização simbólica termina provocando uma ausência de normatividade do texto constitucional. Ou seja, há uma insuficiente concretização normativo-jurídica generalizada do texto constitucional quando ele tem muitos dispositivos que são apenas simbólicos. Aquilo não se concretiza. Mas pode ter um aspecto positivo. A partir do momento que você escreve algo como um símbolo, isso pode gerar uma luta dos atores sociais pela concretização desse símbolo. Há uma função político-ideológica da atividade constituinte, do texto constitucional, que veicula um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais totalmente diversas, mediante uma profunda transformação da sociedade, e o valor simbólico da legislação pode ter um papel relevante na tomada de consciência, produzindo efeitos emancipatórios, efeitos de mudança e de transformação na sociedade e que terminem um dia por transformar aquilo que é símbolo em algo concretizável, em uma realidade concretizada. Amigos, com isso chegamos ao final desta nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido conosco aqui, espero que tenha sido útil essa aula. Eu queria mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que se juntaram a nós, queria agradecer aqui mais uma vez a confiança de vocês, a confiança do Ceres. Quero agradecer também o nosso corpo técnico, todos aqueles que trabalham aqui conosco, o David, o Rafa, o Ed, o pessoal todo aqui que trabalha conosco aqui por trás das nossas câmaras, a Marina, enfim, todos os que nos dão suporte aqui. Muito obrigado. Espero que você continue conosco na nossa pós-graduação em Direito Público. Eu e os professores Matheus Carvalho e Eduardo Sabag damos a todos vocês as nossas boas-vindas e agradecemos a sua confiança. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.